Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28. Tema da mensagem desta noite: servindo a Deus através da igreja. Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28. E eu creio que você vai sair daqui mais animado ainda. Quem está animado na presença do Senhor? Amém. Pastor, mas eu não... Irmão, eu estou falando espiritualmente, né? Às vezes o corpo está cansado, o corpo pode estar aí, né? Passando aí, se recuperando talvez de um resfriado, qualquer coisa assim. Mas o seu espírito precisa estar fortalecido. Amém. Você tem que estar com a alegria da salvação presente, pulsando no seu coração, porque isso é que nos impulsiona, irmãos, a fazer a obra do Senhor. Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28, diz assim a Bíblia: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, ó Deus, que o Senhor nesta noite possa falar aos nossos corações de uma forma especial, Pai. Nós queremos, Senhor, nesta noite, alcançar, Pai, ó Deus, este coração de servo que o Senhor tinha, Pai, no seu ministério terreno, Senhor. Pai, trabalha na nossa vida a tal ponto, Pai, que nós possamos verdadeiramente amar o Senhor sobre todas as coisas e considerar o nosso irmão superior a nós mesmos, Pai. Porque nós sabemos que diante de Ti, Pai, ó Deus, não há acepção de pessoas, Pai. O Senhor recebe a todos indistintamente. Fala conosco de uma forma especial. Queremos jogar por terra agora, em nome de Jesus, todo espírito de distração, toda sonolência, todo cansaço, todo mal nas nossas mentes possa agora cair por terra, em nome de Jesus, Pai. E que a nossa mente esteja cativa somente à Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a palavra comum do Novo Testamento para ministério é o grego diakonai, que quer dizer servo, e ela foi traduzida para o nosso português como ministério, exatamente para mostrar que serviço, ministério, faz parte da realidade da vida da igreja, porque a igreja precisa servir ao Senhor. Quando Paulo lá escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 3, ele diz que quando nós éramos dominados pelo pecado, nós fomos feitos inúteis para Deus. O que é uma coisa inútil? Ou uma pessoa inútil? É alguém que não pode ajudar em nada. Então, sem Jesus, nós não podíamos fazer a obra de Deus. Sem Jesus, nós não tínhamos condições espirituais de estar edificando vidas, de levar vidas à presença de Deus. Mas com Jesus, o Senhor nos fez pescadores de homens. O Senhor nos fez, ministros da reconciliação, pessoas que agora podem, em Deus, edificar a vida do seu próximo. E nesse sentido, irmãos, a igreja possui o melhor exemplo possível. Jesus, você pode dizer Jesus. Jesus veio para servir, irmãos. Ele é o maior exemplo de servo que já existiu, porque em sua consciência, como unigênito Filho de Deus, ele sempre estava obediente à vontade do Pai. Você não vai ver em nenhum momento Jesus fazendo a sua própria vontade, a não ser a vontade do Pai. Jesus estava nos locais certos que eram para estar. Jesus abria sua boca para falar exatamente aquilo que o Pai gostaria que ele falasse, aquilo que estava previsto para que ele proclamasse. Porque Jesus veio para realizar a vontade do Pai. Jesus veio como servo. E eu quero ser um servo como Jesus. Aleluia! Em João 6,38, Jesus disse: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, irmãos, de forma misteriosa, o Criador de todas as coisas se apresentou a este mundo como servo de todos os servos. Enquanto o próprio povo judeu aguardava um Messias político, alguém que viesse mudar as leis, alguém que viesse libertar Israel do domínio de Roma, Jesus veio quebrando todas as expectativas humanas para nos ensinar uma lição que os livros humanos não poderiam ensinar. Para nos ensinar que o nosso coração precisa ser igual ao coração de Deus. Porque se nós quisermos, irmãos, ser bênção para a vida do nosso próximo, mas sobretudo servir a Deus, o nosso coração precisa ser um coração de servo. O nosso coração precisa aprender a servir.
A Bíblia diz que ele era a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Como o próprio Deus veio em forma humana, estava entre nós e veio para servir. Irmãos, com certeza até a respiração de Jesus servia para alguma coisa, porque todo ele exalava a glória de Deus. Todo Jesus, o caminhar de Jesus, as gotas de sangue de Jesus, o suor de Jesus, a transpiração de Jesus, as palavras de Jesus, tudo que vem de Jesus é bom. Você pode dar glória a Deus por isso? O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, irmãos, ele profetizou o ministério do servo sofredor. Ele falou, olha, Jesus, o Messias, melhor dizendo, seria o servo sofredor. Isaías 53 diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como de que os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Irmãos, porque Jesus se fez como um de nós. Jesus facilmente poderia ser visto entre as pessoas porque ele estava em forma de homem. Mas no seu caminho, rumo ao Calvário, no seu ministério, onde ele levaria sobre si todas as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas enfermidades, a Bíblia diz que as pessoas desprezaram, escondiam o rosto de Jesus e dele não fizemos caso. Mas mesmo sendo o rei de toda a terra, mesmo sendo o Criador, a quem o Pai confiou todo o poder e autoridade, a Bíblia diz que ele veio para servir e serviu ao ser humano, serviu à humanidade de todas as formas possíveis. E nos confronta, irmãos. Essa mensagem é para nos confrontar, porque nós estamos vivendo um evangelho de celebridades. Nós estamos vivendo um tempo onde o evangelho é apresentado lá fora como um grande show, palcos iluminados, fumaça, ou um som possante. Olha quantas coisas as pessoas têm uma impressão errada acerca do evangelho, porque é isso que eles estão vendo lá fora. Mas o nosso Deus, irmãos, é o Deus que veio para servir, é o Deus que nos ensina a servir o nosso próximo através da sua palavra. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele curou os doentes, alimentou os famintos, abraçou as crianças, não as impediu de chegar até ele, se aproximou de pecadores, tocava os leprosos, curava os doentes, fez que os solitários se sentissem amados, consolou os aflitos, perdoou aqueles que haviam caído em vergonha, e foi de encontro aos necessitados. Se você queria ver Jesus, por exemplo, nos dias de hoje, se ele ainda estivesse aqui em forma de homem, você ia ver Jesus buscando fazer a vontade do Pai. Ele estaria debaixo dos viadutos, visitando as pessoas, né, que estão aí à margem da sociedade. Ele iria estar nos hospitais, ele iria estar abraçando aquele irmão que está abatido, ele estaria estendendo a mão, ele estaria orando por alguém, ele estaria intercedendo por alguém, porque Jesus veio para servir. Amém. Aleluia! Quantas obras Jesus realizou no seu ministério terreno, irmãos? Você já imaginou isso? Atos 10:38 diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus caminhava por toda parte fazendo o bem, porque o Espírito Santo estava na sua vida. E eu quero dizer que você hoje está capacitado a fazer o bem. Você está capacitado a servir, porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Você foi selado com o Santo Espírito da promessa. O mesmo Espírito, o outro Consolador, aquele que estava com Jesus, agora está com a igreja. Aleluia! Mas tem uma diferença, irmãos. O prazo do ministério terreno de Jesus foi de quanto tempo? 3 anos e meio. Jesus teria que culminar, não é? Passar pela cruz para realizar a obra da salvação e posteriormente se tornar o nosso intercessor. Voltando lá, Isaías 53:12 diz: porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E aí, irmãos, após derramar o seu sangue, após fazer aquela oferta perfeita de propiciação, né, um sacrifício perfeito em nosso lugar, a Bíblia diz que Jesus foi assunto, está à destra do Pai. Você pensa que Jesus parou de trabalhar? Você pensa que Jesus parou de servir a nós? Servir aqueles que creem nele? A Bíblia diz em Hebreus 7:25 que ele se torna o intercessor das nossas vidas. Aleluia! Aleluia!
Sabe por quê? Porque o inimigo não para, irmãos. O inimigo não para, ele nos acusa de dia e de noite. Você e eu temos um inimigo espiritual que nós não podemos dar brecha para ele. Não devemos dar oportunidade, ocasião a Satanás, não podemos dar lugar ao diabo. Mas graças a Deus que diante do Pai, à destra do Pai, nós temos Jesus como nosso advogado. Aleluia! Isaías 40, 28 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Irmão, Jesus veio para servir e continua servindo a cada um de nós através da sua graça e da sua misericórdia, intercedendo por nós, como nós, igreja, não nos colocamos para servir ao reino, não nos colocamos para servir o nosso irmão. E aqui está o desafio, irmão. Jesus nos lembra em Lucas 14, 33, que se não renunciarmos a tudo quanto temos, não podemos nos tornar seus discípulos. E quem, presta atenção, e quem não se torna discípulo de Jesus, não consegue servir a Deus. Você pode declarar comigo? Quem não se torna discípulo, não pode servir a Deus. Ah, a pessoa tem recursos, a pessoa tem tempo, a pessoa tem capacidades, tem talentos, a pessoa tem coisas importantes para esse mundo, mas se ela não for discípulo de Jesus, não adianta. Lembra lá de 1 Coríntios 13, né? A pessoa pode ter muitos dons, ela pode fazer muita coisa, mas se não tiver o amor, irmãos, para nada, não há proveito algum. E o amor é o amor de Deus. Você pode dizer o amor? É o amor de Deus. O que nos move, irmãos, é o amor de Deus. Você está aqui porque você ama o Senhor? Amém? Amém? Você está aqui porque você ama o seu irmão? Amém? Amém? Então, isso é o que move a igreja do Senhor. Aleluia! Ao invés de escolher homens, irmãos, comuns, homens experimentados, Jesus chamou pessoas comuns para colocar em prática o que ele havia começado e que precisaria ser levado adiante. Irmãos, o tempo do ministério terreno de Jesus fisicamente acabou, mas nós somos os pés de Jesus aqui na terra. Eu sempre lembro desse hino: seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Amém? Então nós somos os pés de Jesus, nós somos a extensão do ministério de Jesus, irmãos. E aí Jesus vem exemplificando como deve ser o coração de um servo de Deus. No momento, irmãos, da última hora de Jesus, na última ceia, quando nós já citamos algumas vezes, porque é recorrente, lá em João 13, 4 a 5, Jesus se despiu das suas vestes, tomou uma toalha e se cingiu, se enrolou com ela, e pondo água na bacia, passou a lavar os seus pés, os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha na qual estava cingido. Porque, irmãos, aqueles homens precisavam de um choque de realidade. Eles estavam achando que o céu era por mérito, ou por carteirada, por pistolão. Não, irmãos, nós vamos alcançar o céu pela fé, pela graça e pela misericórdia do Senhor, se formos bons servos aqui na terra. Se administrarmos bem aquilo que o Senhor tem nos dado para administrar. Os talentos, nós vamos falar sobre isso nessa noite. Então a Bíblia nos mostra Jesus se levantando, tomando uma toalha e se preparando para lavar e enxugar os pés dos discípulos. E mesmo que eles não compreendessem o que estava acontecendo, irmãos, Jesus estava querendo imprimir no coração deles uma lição espiritual que nós nunca podemos esquecer, que é a lição da humildade. Irmãos, o cristão precisa ser parecido com Jesus. Nós somos, na verdade, pequenos cristos. Onde nós vamos, nós refletimos a glória de Deus. Nós não temos a glória, nós refletimos a glória de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, mas hoje a realidade da igreja é diferente, irmãos. Muitas igrejas, muitas pessoas se apresentam como cristãs, como discípulos, mas o dia a dia dessas pessoas, dentro da igreja, lá fora, na comunidade, no trabalho, não revelam essa mansidão, não revelam o jeito de Jesus, não revelam a humildade que Jesus tanto demonstrou diante do Pai e diante das pessoas daquele tempo. Como é que está o nosso retrato diante do Senhor? Será que se você olhar no espelho, né, você vai ver Jesus na sua vida? Porque, irmãos, a opinião de alguém que está nos vendo nem sempre é a verdade acerca de nós mesmos. Porque quando nós estamos sozinhos,
Quando nós estamos somente nós e o Senhor, é que nós podemos examinar a nós mesmos e falar: Senhor, muito obrigado, porque embora imperfeito, eu tenho buscado andar na tua presença. Temos nos esforçado, irmãos. É difícil? É difícil. Mas a Bíblia nos dá pistas. A Bíblia nos dá mecanismos para nós podermos andar na presença do Senhor. Nesse início de 2026, eu quero estimular você que está aqui nessa noite a servir ao Senhor conosco. Porque a história da igreja primitiva não parou em Atos capítulo 28. Irmão, você pensa que a história da igreja parou lá com Paulo preso? Não. A Bíblia fala que a igreja está viva. Quem é que está vivo aqui? Diz amém nessa noite aqui. Você está vivo, você faz parte da igreja. Então, até Jesus voltar, nós precisamos fazer a obra do Senhor. E Jesus definiu que a obra do Senhor, lá em João 6,29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Essa é a maior obra que a igreja pode fazer e tem que fazer. É muito bom o louvor? É maravilhoso. Nós amamos louvar a Deus. Amamos adorar a Deus. A ação social também é importante, muito importante, porque nós cremos no evangelho integral, corpo, alma e espírito. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Nós temos que levar essa mensagem de salvação. Nós temos que levar essa mensagem, irmãos, que transforma vidas. E para isso a igreja precisa se engajar. A igreja precisa se colocar na brecha. A igreja precisa fazer a obra, convidar vidas. A igreja precisa testemunhar, irmãos. Precisa dar o verdadeiro testemunho. Por quê? Porque aqueles que antes usavam o seu corpo como instrumento do pecado, agora podem oferecer as suas mãos para o Senhor usar. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Paulo diz lá em 1 Coríntios 3,9 que de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos cooperadores de Deus. Fala para o seu irmão com um sorriso bem bonito. Primeiro sorriso do ano. Somos cooperadores de Deus. Amém? Somos cooperadores, irmão. Você não foi chamado para atrapalhar o seu irmão, nem atrapalhar a obra de Deus. Eu não fui chamado para atrapalhar você, nem a obra de Deus. Nós somos cooperadores, nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus somos nós. E para organizar esse grande exército, o que Deus fez? Ele nos deu os dons ministeriais à sua igreja. Então nós sabemos lá em Efésios 4, vamos lá, é uma noite em que nós doutrinamos, né? A igreja, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 12. A Bíblia diz algo importante, não é? Porque para preparar esse exército chamado igreja, Deus levanta pessoas. Diz assim, Efésios 4:11: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, ou seja, para missionários, para aqueles que estão levando a palavra, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Viu? Então, pela palavra, irmãos, pela palavra nós alcançamos o conhecimento. Quem é que faz esse conhecimento chegar a nós? O Espírito Santo através dos dons ministeriais. Então você pode dar glória a Deus pelos seus pastores? Glória a Deus, eu dou glória a Deus pelos meus pastores. Porque quando eu não estou aqui, eu estou aí, ó. Sou pastoreado também. Como é bom, irmão, ser pastoreado. Como é bom você saber que tem pastores que oram por vocês, oram por nós, né? Como é bom. Então, para que nós cresçamos, o Senhor levanta esses homens e essas mulheres através dos ministérios, mas também Ele derrama dons espirituais para que a igreja possa crescer em edificação. Irmãos, dons espirituais não é para dividir igreja. Dons espirituais não é para causar ciúme na igreja. Dons espirituais é para a edificação do corpo de Cristo. Por quê? Porque Deus está chamando as pessoas. Apocalipse 5, 9 a 10 diz que Deus chama pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, os constituíste reinos e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Deus está chamando. E como é que essas pessoas vão ser edificadas? Através da palavra, através do corpo ministerial, dos dons ministeriais, e também serão capacitadas através dos dons. Aleluia! Então, desde os pastores, olha só, passando pelos diáconos, pelos músicos, pelos ministros de louvor, pelas professoras do departamento infantil, pela intercessão, pelos irmãos da recepção, pelas mulheres de fé. Procurei lembrar de todo mundo, irmão. Se eu esquecer, eu acho difícil, que eu for olhar as escalas, passando pelos professores da escola bíblica, pelos cooperadores da Cantina Maná, pela mídia.
Todos nós precisamos abraçar o projeto que Deus tem para essa igreja. Porque, irmãos, eu não sei quando, mas vai chegar o momento. Já temos feito a obra do Senhor. E olha, não tem sido fácil, né? Porque qualquer coisa para Deus você tem oposição. Agora você imagina quando o Senhor fizer aquilo que Ele está para fazer. Pastor, o senhor está sabendo de alguma coisa? Não estou sabendo não, mas eu creio que Deus vai fazer. Pastor, o senhor ganhou algum lugar? Não ganhamos nada ainda, não temos nada. Mas cremos que o Senhor vai fazer. Quem crê, diga amém. Amém? Glória a Deus, está tudo nas mãos do Senhor. Mas para isso nós temos que estar preparados, irmãos. Onde está o crente? Na escola bíblica de quarta-feira. Nossa escola bíblica aqui é quarta-feira. Então, olha aí, temos que estar na escola bíblica. Temos que estar no discipulado. Por quê? Para que você esteja munido da palavra de Deus, apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não se envergonha, não tem do que se envergonhar, irmãos. Lembra da parábola dos talentos? Jesus nos ensinou nessa parábola que ao recebermos uma virtude ou algo muito precioso da parte de Deus, não devemos enterrar um talento. Por quê? Porque Deus quer multiplicar o que Ele nos deu. Se você louva, se você prega, se você ensina, se você faz a obra do Senhor, não é para você ficar no ministério do canto. Ah, pastor, é tão confortável ficar no ministério do canto. Essa parede aqui é muito aconchegante. Ah, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Que você está vivo aí, diga amém. Então é para você fazer a obra do Senhor. Quantas áreas, quantas oportunidades nós temos para servir ao Senhor. Mas aqui, irmãos, é só um ponto. Lá fora é o maior púlpito que nós temos para fazer a obra. É muito bom pregar aqui, é maravilhoso fazer a obra do Senhor aqui. Mas mais importante é nós alcançarmos as pessoas que estão lá fora. Testemunho de vida, irmãos. Palavra, aquilo que você prometeu, você cumprir, né? Você ser um crente que as pessoas olham para você e vejam a diferença. Poxa, realmente aquele homem, aquela mulher serve ao Senhor. E o que nós temos feito com esses talentos, irmão? O salmista Davi nos fala no Salmo 18. Vamos lá, Salmo 18. Aleluia. Salmo capítulo 18, versículos 20 a 22. Aleluia. Irmão, não enterre seu talento, tá? Não enterre seu talento. Olha o que o salmista aqui fala no Salmo 18, 20 a 22. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os teus preceitos. Olha só, em outra versão, retribui-me, Senhor, segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Meu Deus do céu. Então as nossas mãos precisam estar puras, porque o que nós estamos manipulando é santo. Você serve a um Deus que é santo, santo, santo. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo é santo. Aleluia! Então, se nós estamos nesse ambiente de santidade, a nossa vida precisa externar essa santidade. Como? O senhor está falando de roupa, pastor? Não, isso aqui é um reflexo. A santidade interior é você abrir mão do pecado, não se conformar com a injustiça, não se amoldar ao mundo lá fora. Então, nessa passagem, nessa parábola dos talentos, irmãos, aqueles outros 3 homens dessa parábola de Mateus 15, 14 a 29, a Bíblia diz que eles ganharam quantidades diferentes de talentos. E o que Jesus quer nos ensinar nessa noite é que todos eles, ao receberem talentos, receberam segundo o que podiam suportar. Irmão, não tem dessa. Quando Deus nos chama, pastor, Deus me chamou, mas agora eu estou sentindo um peso, só ando cabisbaixo, meu Deus, minhas pernas estão pesadas, não sei o que aconteceu, que agora entrei para fazer a obra, entrei para a escala, estou acabado, meu Deus, não tem mais força para nada, irmãos. O Senhor, quando Ele entrega o talento, é segundo a sua própria capacidade. Deus te chamou, não tire a mão do arado. Deus te chamou, acredite no chamado de Deus. Agora, faz a sua parte, irmão. Não adianta, me deram uma oportunidade para trazer uma palavra. E aí, você está buscando? Não, na hora o Espírito Santo vai me dar. Vai nessa, irmão. Vai nessa, vai se preparar. De que forma? Sem buscar o conhecimento, sem buscar em Deus, sem se consagrar, sem buscar no Senhor a palavra. Como? O que vai sair de nós? Então nós precisamos entender que essa capacidade, esse talento é segundo a nossa capacidade de suportar. Mateus 25, vamos lá. Mateus 25, 25. Deixa eu tomar uma aguinha. A primeira do ano, hein? Glória. Qualidade impecável. Mateus 25, 25 diz assim:
Mateus 25, 25, deixa eu ver. Ou 15, 25. Deve ser 15, 25. Vamos lá em 15, é Mateus 15. 15, 25. Meu Deus. Fala de talento. Mateus 25, 25, é isso mesmo? Fala de talento. Então eu que não estou tentando ver aqui na página certa. Sim, é isso mesmo, tá certo. Receoso escondi na terra o teu... Eu estava lendo outra passagem. Receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Meu Deus. Irmãos, quantas pessoas por receio. Ao invés de entender que quando Deus delega uma função, delega uma responsabilidade, é para você multiplicar aquilo que Deus te deu. É para você trabalhar aquilo que Deus te deu. É tão bom quando nós vemos irmãos que chegaram cruz, né? Chegaram sem intimidade, começar a fazer a obra do Senhor e já estão pregando, já estão louvando, já estão orando com intrepidez, já estão fazendo a obra do Senhor, já estão intercedendo. Olha, irmãos, é maravilhoso ver porque, irmãos, o poder não vem de nós. O poder é aperfeiçoado em nossas fraquezas. Então essas pessoas receberam oportunidades iguais para multiplicar aqueles talentos, algo que naquela época era muito precioso, irmãos. Esses talentos, cada talento era uma peça de ouro ou de prata usada como dinheiro ou moeda de troca daquela época e equivalia a 6.000 dracmas ou 6.000 denários, o equivalente a 20 anos de um trabalhador daquela época. Então, irmãos, não importa quantos talentos você recebeu, o importante é que aquilo que você recebeu é muito valioso, aquilo que o Senhor concedeu a você para administrar. Pastor, mas só ora eu e a irmã na intercessão. 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no vosso meio. Pastor, mas no ensaio não tem ninguém vendo a gente. Mas você está fazendo para o Senhor, a unção vai estar sobre a tua vida. A unção da arte, do talento, as habilidades, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar intrepidez. Então a diferença entre aqueles servos estava em como cada um deles se portou com aquilo que Deus lhes confiou. Se você estudar essa parábola, você vai ver que aquele que recebeu um talento havia recebido algo de igual preciosidade. Ele deveria ter frutificado. Mesmo sendo um talento, veio de Deus, é precioso. Você pode dizer, o que vem de Deus é precioso. Mas a irmã canta, o pastor toca. Irmãos, ninguém aqui está disputando nada. Aquilo que Deus nos entregou para fazer, nós temos que devolver para o Senhor da melhor maneira, porque toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor. Então, nessa parábola dos talentos, o homem rico representa Jesus. Antes de ser assunto aos céus, Jesus nos confiou a missão e a autoridade e os seus dons. Então, o nosso trabalho, o trabalho como igreja, é servir ao Senhor com todos os nossos recursos possíveis. Força, talento, inteligência, unção, capacitação, intrepidez, perseverança, tudo isso precisa fazer parte do nosso serviço ao Senhor. Depois de todo esse trabalho, irmãos, virá a recompensa. E aí, irmãos, é a coisa linda, né? Porque nada que nós fazemos para o Senhor vai ficar esquecido. Eu sempre lembro isso. O ser humano, muitas vezes ele esquece de pessoas, esquece de olhar para o lado, ver que de repente tem alguém com uma necessidade, mas o Senhor, ele consegue contemplar a todos de forma instantânea, igual e absoluta. E a Bíblia diz que cada um receberá o galardão segundo aquilo que tiver feito por meio do corpo. Aleluia! Você vai ver que esse Senhor da parábola, ele diz, bom está servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, agora sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, no dia do acerto de contas, eu quero ouvir, entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Eu não quero ser chamado de servo inútil, irmãos. Você também não pode ser chamado de servo inútil. Até mesmo a forma como nós recebemos uns aos outros, terá recompensa diante do Senhor. Mateus capítulo 10 é um texto curioso, irmãos, porque às vezes nós não nos preocupamos como vamos receber um irmão, né? Um simples copo de água para Deus tem valor quando você oferece o melhor para o teu irmão. Mateus 10, 41 a 42. Vamos lá, versículos 41 a 42. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos,
por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Glória a Deus. Então o galardão de quem me trouxe água hoje, ó, está garantido. Aleluia. Vou até tomar uma aguinha. Irmão, glória a Deus por isso. Porque o Senhor da obra está de olho. Ele está atento como fazemos, a quem estamos fazendo, da forma que estamos fazendo. O que o Senhor desta parábola de Mateus 25 queria ver naqueles servos, irmãos, era apenas a fidelidade no uso dos talentos. Aleluia! Da mesma forma, aquele que recebera 2 talentos havia conquistado outros 2, e por isso disse-lhe também ao Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia! Então, não importa aquilo que recebemos, a quantidade do que recebemos, temos que fazer prosperar aquilo que chega em nossas mãos. Você pode falar ao seu irmão: deixe o Senhor prosperar a obra dele na tua vida. Aleluia, Salmo 90, Senhor, prospera as obras das nossas mãos, abençoa as obras das nossas mãos. É assim que temos que orar, irmãos. A sabedoria para servirmos a Deus trará consigo habilidades, a inteligência e o conhecimento para cumprirmos os seus propósitos. Quando Deus chama, Ele capacita. Ele não capacita os chamados, né? Ou melhor, Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Às vezes Deus te chama, você se sente inexperiente, irmãos. Todo começo é difícil para qualquer um na obra do Senhor, né? As primeiras pregações, os primeiros ensinos, os primeiros louvores, os primeiros toques e acordes, tudo é muito difícil. Mas à medida que nos lançamos na obra de Deus, Deus vai nos dando sabedoria, habilidade, inteligência, conhecimento, porque nós servimos ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! Você lembra, irmãos, da obra do tabernáculo? Moisés vai e recebe de Deus a planta do tabernáculo. Como trazer para o mundo humano, como trazer para a realidade algo que Deus revelou no mundo espiritual? Como fazer isso? Deus tinha que encher de habilidade e sabedoria pessoas para essa obra. Vamos lá em Êxodo 35. Êxodo capítulo 35. Irmãos, tem obras que o Senhor nos mostra no nível espiritual que às vezes a gente fica: meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Né? Porque é algo espiritual. Para materializar isso, você olha para o teu marido, né? Meu Deus, a pessoa está perdida, está afastada do Senhor, não tem como, aos olhos humanos, essa pessoa se transformar no servo do Senhor. Aí você vai começar a olhar essa pessoa, né? E ver essa pessoa materializada na presença de Deus, servindo ao Senhor. E Deus vai te dar habilidade, inteligência, conhecimento, graça, perseverança, capacidade para poder fazer a obra de Deus. Aleluia, com ele ou com ela. Êxodo 35, 30 a 35, olha só. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Presta atenção. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Deus chamou? Então Deus é responsável por aquela obra, irmãos. Se Deus me chamou, eu tenho que confiar que aquele que me chamou é o responsável pela obra. Amém? Se o pastor João morrer, essa obra de Deus, essa obra vai continuar. Mas eu creio em nome de Jesus que eu estarei firme e forte até a volta de Jesus. Senhor, me segura. Mas, irmãos, quando a obra é de Deus, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Quando Deus chama, Ele capacita. Aleluia. Na hora cortei o laço, né? Pastor Luiz falou: o quê? Sou bobo? 32. E para elaborar desenhos e trabalhar em ouro e prata e bronze, e para a lapidação de pedras de engaste e para entalho de madeira, e para toda sorte de labores, que são trabalhos manuais. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan. Encheu de habilidade para fazer toda a obra de mestre. Olha só, irmãos, os detalhes. Até a mais engenhosa, e a do bordador, em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino e do tecelão. Sim, toda a sorte de obra e elaborar desenhos. Meu Deus! Não só recebeu essa sabedoria para aprender a fazer, como também para aprender a ensinar. Irmãos, é uma habilidade que Deus dá. Não é isso? Nenhuma escola desse mundo consegue fazer aquilo que Deus faz. É coisa inexplicável, irmãos. Como é que você prega? Como é que você ensina? Como é que você louva? Como é que você ensina um irmão a tocar o instrumento? Isso é dádiva de Deus. Glorifica a Deus. Aleluia. Que é dono da obra. Valorize
é o serviço na casa do Senhor. Valoriza o servir a Deus, irmãos. Deus teve que trabalhar na vida desses homens. Agora 36, versículo 1, olha aí, continuando. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência, para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Irmãos, a obra de Deus é desafiadora. Você pensa que pregar é só chegar aqui e ler alguma coisa? Não, você vai se preparar horas, dias. Tem gente que vai se preparar meses, né? Sandrinha está lá, é isso, né? O pastor Hernandes, né, que você costuma dizer, se prepara quanto tempo? 10 horas. 10 horas para fazer uma mensagem. Meu Deus, 10 horas. Quem somos nós na fila do pão? Né? Oh, meu Deus. Então isso significa o quê, irmãos? Se um homem desse, lapidado como o pastor Hernandes ele busca ao Senhor, se consagra, se prepara durante 10 horas para fazer uma mensagem. Ô, irmãos, por que nós, né, que estamos aí fazendo a obra do Senhor, não vamos nos inspirar nos homens de Deus que nós temos? Referências de Deus no Brasil, irmãos. Quantos homens de Deus maravilhosos nós temos no Brasil pregando a palavra do Senhor? A nossa visão precisa ser ampliada. Quando você orar, ora pelos pastores, ora pelas igrejas, ora por aqueles homens e mulheres que Deus chamou para fazer a obra. Porque quando o inimigo ele mira numa igreja, nós sabemos disso, ele primeiramente mira no pastor e na família do pastor. E aí, irmãos, se não tiver uma retaguarda de oração, de intercessão, se não tiver ali num só propósito, fica difícil. Mas o Senhor nunca nos deixa sozinhos fazendo a sua obra. Aleluia! Nós servimos quando adoramos, servimos quando obedecemos a Deus, servimos quando somos obedientes aos líderes que o Senhor tem levantado na sua casa, servimos quando evangelizamos, servimos quando discipulamos e somos discipulados, servimos quando nos envolvemos na área social da igreja, servimos quando buscamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, servimos quando somos irmãos em Cristo, irmãos. Quer coisa mais bonita quando acaba o culto? Ô irmão, quer uma carona? Ô irmão, vem cá, deixa eu te dar um abraço maravilhoso. Ô irmão, como é que foi a sua semana? Ô, como é que está aquela situação? Não é maravilhoso você saber que você faz parte de um corpo que é vivo, de um corpo que é santo, um corpo que é glorioso? Perfeito, irmãos, esse corpo é em Cristo. Nós estamos ainda no caminho da perfeição. Não alcançamos ainda a perfeição. Mas Jesus, que habita entre nós, que é o Senhor da igreja, Ele é o perfeito, Ele é o santo e Ele é o todo-poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Jesus não desistiu de nós. Não desista de fazer a obra de Deus. Você já pensou se Jesus tivesse desistido no caminho do Gólgota? Naquele caminho, daquela via cruz, aquele momento ali difícil, não é? De dor, de sabendo ali o que iria esperar. Mas Jesus nos amou até o fim. Sua autoridade e o seu ministério foram exercidos em amor para nos ensinar também que nós precisamos dar a vida uns pelos outros. Isso é ser servo. É você verdadeiramente se colocar no lugar da outra pessoa, dar as mãos. Marcos 10, 44, 45, Jesus disse: aquele que quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nessa caminhada nós precisamos aprender a lavar os pés uns dos outros. Irmãos, não é fácil, né? Numa outra oportunidade, já deve ter uns 3 ou 4 anos, nós pregamos sobre João 13, nós falamos que para lavar os pés você tem que se inclinar, você tem que se abaixar, vai lidar com a frieira do irmão, com o chulé do irmão, com a unha encravada do irmão, né? Vai ver deficiências que fazem parte da vida do irmão, como você também tem e eu tenho as minhas. Mas Jesus diz que nós temos que lavar os pés uns dos outros. Gálatas fala que nós temos que levar as cargas uns dos outros. Paulo diz também que nós temos que suportar uns aos outros em amor. Então lavar, irmãos, tirar essa poeira do caminho que vai sendo impregnada em nós pelas situações da vida é necessário. Nós temos que lavar os pés uns dos outros. É necessário tirar o pecado. É necessário tirar a mágoa, a ira, as injustiças, as atitudes impensadas, dos pecados contra o próximo e aqueles pecados que foram feitos contra nós. Nós temos que lavar os pés uns dos outros para que os nossos pés fiquem parecidos com os pés de Jesus. Quem quer ter os pés parecidos com os pés de Jesus? Amém? Bem-aventurados são formosos, são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Então eu quero ter esses pés maravilhosos, não estou falando de pé de modelo não, é você ter esse pé trabalhado, é ter esse pé disponível para fazer a obra de Deus.
Que quantos pés bonitos nós temos aí afora e ninguém faz a obra do Senhor, porque não se tornou discípulo. Mas quem é discípulo aqui nessa noite? Amém? Se você é discípulo, você tem que ser servo. Aleluia! Por isso lá em João 13, Jesus disse que se Pedro não aceitasse ter os seus pés lavados, ele não poderia ter parte com ele. Por quê? Porque aqueles que acumulam a sujeira do pecado em suas vidas, irmãos, não podem servir ao Senhor. Porque tem que ter óleo sobre a cabeça e as vestes precisam estar alvas, precisam estar limpas, como nós falamos aqui na hora da ceia, né? O Senhor precisa encontrar em nós um coração que não está acostumado a viver na sujeira do pecado. Você já foi na casa de alguém que a pessoa não é muito amante da limpeza? Não precisa dizer não. Alguém certamente já teve essa terrível experiência, né? Vai tomar aquela água, meu Deus, a água gosto de pimentão. Meu Deus. Oh, meu Deus, vai na geladeira. Irmão, dá água. Quando não vem com um mosquitinho, uma formiguinha, né? Você vai reparando só a misericórdia do Senhor. Irmãos, assim é a vida daqueles que não se deixam trabalhar, daquele servo que não se deixa trabalhar pela palavra. É uma teia de aranha aqui, né? É uma sujeira do pecado no coração, é uma sujeira na mente, não é? É um embaço nos olhos, irmãos, mas o Senhor está aqui para fazer a obra completa na tua vida, porque você vai servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Para lavar os pés dos discípulos, Jesus precisou sair do conforto. Ele se abaixou, ele se ajoelhou para tocar os pés dos discípulos, nos mostrando a realidade do custo pessoal. Irmão, servir a Deus requer um custo pessoal. Pergunta os irmãos do louvor, eles chegam aqui 1 hora, às vezes um pouquinho mais antes de 1 hora, para poder ensaiar, para poder fazer o melhor para o Senhor, para você, para nós, porque também nós participamos do momento do louvor como adoradores. Quem é adorador, diga glória a Deus. Então tem um custo pessoal. Aqueles que vão pregar se preparam na semana, se preparam na quinzena, no mês, eu não sei, mas há um custo pessoal que você precisa entender, que você precisa fazer parte desse custo pessoal. Jesus deixou muito claro isso, irmãos, em João 13. É como se Jesus estivesse questionando se realmente aqueles discípulos haviam entendido o propósito da sua vinda. Porque não é possível. Preste Jesus ser entregue por nós, por eles, aqueles discípulos estavam, né, preocupados com posição no reino de Deus. Irmãos, a melhor posição é a posição de servo. Você pode dizer, a melhor posição é a posição de servo. Em João 13, 12, a Bíblia diz: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Jesus estava despertando aqueles homens para um padrão de humildade que eles não haviam alcançado ainda, irmãos. Por quê? Porque o mundo daquela época, né, impregnado da filosofia, da sabedoria dos gregos, não entendiam a humilhação como algo positivo. Mas o cristão precisa estar acostumado com esta palavra. Eu preciso me humilhar sob as poderosas mãos do Senhor. Eu preciso ser um servo humilde. Eu preciso reconhecer o governo de Deus na minha vida. Eu preciso me quebrantar. São palavras que nós temos que viver, essas palavras no nosso dia a dia. Aleluia. Mas eles não entendiam aquilo que Jesus havia falado. Lá em Lucas 14, 11. Que todo aquele que se humilha será exaltado. Você tem se humilhado diante do Senhor? Você tem feito a vontade de Deus e ainda assim você está vendo o inimigo se levantar? Pode ter certeza que é só por um tempo, que a tua vitória já está a caminho, em nome de Jesus. Amém? A virtude da humildade, já estamos terminando, irmão. A virtude da humildade deve acompanhar cada ação que realizamos para o Senhor. Vamos lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos, ou seja, dá suporte um ao outro, uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmão, se nós quisermos fazer a nossa caminhada com Jesus e a nossa caminhada uns com os outros, com que ela se torne mais leve, mais tranquila, nós precisamos fazer o que a palavra diz. Nós temos que nos revestir. Sabe quando chega a época do frio, que de repente você está com uma blusa, mas você bota um casaquinho e ainda estou sentindo frio, e joga mais uma coisa por cima, e vai até você se aquecer?
assim é na presença do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que ter a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade e preparar também o nosso coração para dar suporte um ao outro. Como é importante, irmãos, alguém entrar por aquela porta ou por essas portas e ver aqui uma igreja acolhedora. Ver uma igreja que tem um sorriso para dar, uma mão para se estender, para orar junto, para perguntar como é que foi a situação, como é que foi o exame, enfim, você ter a vida comum que a Bíblia diz que nós temos que ter. A Bíblia diz que Jesus entregou-se por nós e que nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É fácil? Não é. Porque quando você dá a vida por alguém, irmãos, né? Você vai deixar de fazer coisas para você, para fazer em prol daquela outra pessoa. É aquele período de oração que você esquece os seus pedidos e só ora por aquela pessoa. É aquele momento em que você está na rua e de repente a imagem daquela pessoa, daquele irmão vem na sua mente e você continua orando por ele. É aquele telefonema que você dá, agora é zap, agora é mensagem, mas enfim, alguma coisa você vai fazer porque você está dando a vida pelo seu irmão. 1 Coríntios 12, 14, depois do 25 ao 27 diz, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Versículo 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpos de Cristo e individualmente membros desse corpo. Irmãos, eu quero servir a Deus com vocês. Amém? Não existe ministério solitário. Não existe membro fora do corpo. Membro fora do corpo, irmãos, vai morrer. Vai deixar de receber a vida do Senhor, a vida de Deus. Vai deixar de receber as bênçãos que o Senhor tem para dar somente no ambiente coletivo da congregação. João 15,16 diz, precisamos dar fruto. E esse fruto precisa permanecer, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Irmãos, eu quero servir ao Senhor em 2026. Amém. Você quer servir ao Senhor em 2026? Amém. Amém? Você vai sentir que à medida que nós aguardamos a volta de Jesus, as pressões, eu vou chamar a equipe do louvor, você vai sentir, você vai testemunhar que as pressões vão aumentar. Mas aquele que estiver sobre a rocha, a Bíblia diz que virão as chuvas, né, os rios, né, o vento, mas a sua casa não vai cair na ruína. Ela não vai se ruir, ela não vai se despedaçar, porque Jesus é o Senhor da tua vida. Jesus é o Senhor da tua casa. Jesus é o Senhor da tua família. Irmãos, não desista das promessas de Deus. Ah, pastor, mas esse discurso eu já ouvi desde que eu me converti. Que Jesus vai fazer a obra, que se eu servir ao Senhor, Ele vai tirar do nosso meio a enfermidade. Irmãos, não vamos discutir com aquele que fez a palavra. A Bíblia diz que aquele que fez a palavra é fiel para cumprir. Ele não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura não tenho dito, não cumprirá. Então o Senhor vai fazer aquilo que Ele disse para você que Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Aleluia. Não desista de fazer a obra. O cinto pode apertar, as situações podem ficar difíceis, mas nós não podemos largar Jesus. Não podemos largar Jesus, porque Jesus, a Bíblia diz que Ele nos amou até o fim. E nós estamos aqui para nos ajudar, irmãos. Ajudar uns aos outros. Por isso aqui nós somos a grande família na fé. Nós pertencemos a uma família espiritual. Você tem o Senhor Jesus, você tem os pastores, você tem os diáconos, você tem os cooperadores dessa obra, você tem os músicos, você tem o apoio vocal, você tem os ministros de louvor. Cada área desta igreja está aqui. Formamos um só corpo, para que em 2026, irmãos, o Senhor possa nos levar além das nossas possibilidades. Ah, pastor, mas a nossa igreja ainda é uma igreja de pequeno porte, irmãos, mas eu sempre lembro, o nosso Deus é um Deus grande e poderoso. Quantas coisas maravilhosas Ele tem feito na minha vida, na sua vida, neste lugar. Ressignificado, nos dado uma alegria, irmãos, indizível, que não tem como nós pronunciarmos, não temos palavras para dizer aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Mas uma coisa nós sabemos, que daremos ao Senhor por cada um dos seus benefícios. Primeiro culto de 2026, eu como pastor dessa igreja quero conclamar você a se envolver na obra do Senhor. Você que não está envolvido ainda, você vai sentir uma oposição, porque é normal, mas não desista de fazer a obra de Deus. Não tire a mão do arado, não olhe para trás.
não é? Não deixe as circunstâncias embaçarem as suas vistas. Olhe firmemente para o autor e o consumador da sua fé. Esteja firme com o Senhor, com a tua família. Venha com a tua esposa. Ah, mas ela está desanimada, vem com ela. Ah, mas o marido está desanimado, vem com ele. Ah, o filho está com sono, traz para a igreja, irmãos. Vai fortalecendo a fé da tua casa, da tua família. Faz aquilo que está ao teu alcance. Porque o milagre muitas vezes vai ser participativo. Vai ser necessário você dar o passo de fé. E aí, Deus vai colocar o chão para você pisar. Você não vê, mas o Senhor já está ali com aquele caminho reto e aplanado para você viver coisas que você ainda nunca viveu. Para você um dia dizer: olha, 2025, como eu orei para que o meu marido, para que a minha esposa, os meus filhos estivessem na presença do Senhor, para que eu estivesse fazendo a obra de Deus com eles. E de repente, irmãos, é no de repente de Deus, é no abrir e piscar de olho, é quase como um arrebatamento. Quando você se dá conta, você já está compungido, chorando, quebrantado, glorificando a Deus por aquilo que Ele vai fazer na tua vida. No mundo espiritual, o Senhor Jesus já fez, porque essa é a nossa fé. Mas há um tempo para as coisas se materializarem. Enquanto isso, sirva ao Senhor. Amém? Vou pedir para você ficar de pé, aqueles que puderem.